Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a oração, então vamos fechar os olhinhos. Querido Senhor Jesus, obrigada por esse dia maravilhoso. Abençoa a aula, abençoa o Couto Kids, abençoa todo mundo, abençoa quem tá doente, tira esse coronavírus, tira o coronavírus das casas e cure quem tá no hospital. Amém. Tchau, crianças! A paz, Senhor, crianças. Hoje a gente vai cantar um hino bem legal. E vamos cantar então, vamos? Vamos lá. Olha, o hino que a gente trouxe hoje é um hino que vocês já conhecem. Então, nos ajude, cante bem bonito, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus gosta tanto de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, a Bíblia diz. Jesus gosta tanto de mim, sem fim, que veio nascer em Belém pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, sem fim, que veio morrer numa cruz por mim, pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, sem fim, que quer viver no meu coração, morar, meu Salvador. Glórias a Deus. Amém, crianças? Tchau, crianças. Então, até o próximo vídeo. Crianças, vocês se lembram da semana passada? Vocês se lembram que deixamos aqui Samuel exatamente neste momento da história, quando ele está pensando no seu dia antes de dormir, olhando as estrelas, olhando a lua, enroladinho no seu cobertor. Esse dia tinha sido muito especial para Samuel. Ele conseguiu ganhar uma grana boa para eles, né? Ele tinha conseguido ganhar R$50 engraxando sapatos. E vocês sabem que esse dinheiro que eles ganhavam trabalhando era destinado a um vaso especial para que o Samuel mais para frente conseguisse ir para a escola, para que ele conseguisse ir para a cidade para poder estudar. Vocês se lembram disso? Então ele estava muito feliz pensando nesse dia e naquele vaso que estava cada dia enchendo um pouquinho mais para que ele finalmente pudesse ir para a escola. Além disso, o Samuel estava muito pensativo, porque naquele dia ele havia conhecido uma pessoa muito especial e ouvido uma história tão interessante. Ele nunca tinha ouvido nada semelhante. Ele nunca tinha visto um livro, primeiro, né? Ele nunca tinha visto um livro que não tivesse palavras, letras, nem imagens, mas que pudesse contar uma história. E aquela mulher, a missionária, né, que ele encontrou ali no restaurante, contou uma história tão linda através de um livro. Vocês se lembram? De um livro que não tem imagens, não tem palavras, mas que conta uma história tão bonita, a história da salvação que ele aprendeu. E aquela palavra entrou no coração dele. Na hora que ele foi dormir, ele estava pensando naquilo. Ele não conseguia esquecer de algo tão extraordinário. Como alguém poderia morrer no lugar dele? Quem faria isso? Como pode isso acontecer? Quem se daria por outro? Ele ficou muito maravilhado com essa história. E ele foi dormir pensando nisso, né? Além disso, ele sabia que o dia seguinte seria cheio, que ele e a sua irmã iriam caçar lagartos. Eles iam até a montanha caçar lagartos, porque aqueles lagartos serviam de alimento para as pessoas ali. Então eles caçavam, iam para a estrada para vender esses lagartos. As pessoas compravam para almoçar, para jantar, era um prato delicioso. Então eles iam até a montanha. Então ele foi dormir pensando em todas essas coisas. No dia seguinte, bem cedinho, o Samuel acordou já com cheirinho de café da manhã. A mamãe dele estava preparando um café gostoso e tortilhas. Ele podia sentir o cheirinho daquelas tortilhas de fubá.
Ele se levantou rapidamente e já ouviu a mamãe dele dizendo assim: Samuel, vai tomar um banho, vai se lavar lá fora enquanto eu chamo a sua irmã para tomar café. O Samuel foi lá de fora da casa, tomou banho de água gelada que tinha lá no balde. Não tinha chuveiro, não era água quentinha, não. Ele nem reclamou, tomou um banho de água gelada, se secou, colocou uma roupa limpinha e foi tomar café com a sua irmã. Enquanto eles tomavam café, ele, a mamãe dele, a Carmesita, né, a irmã dele, eles conversavam sobre o dia. O Samuel perguntou: ô mamãe, cadê o papai? O papai já saiu tão cedo, eu acordei tão cedo, o papai já não estava aqui. Ela falou: olha, ele foi vender porcos. Eles não paravam nem um minuto, era o Samuel trabalhando, a Carmesita, a mamãe trabalhando em casa, o papai vendendo porcos, tudo para que eles pudessem sobreviver e para que o Samuel pudesse ir para a escola. Olha que legal! Bom, ele falou assim: ai mãe, eu queria tanto ter ido com o papai, eu gosto tanto de ir com ele vender os porcos, ver os compradores, ver como os porcos fazem uma bagunça. Você se lembra, mãe, certa vez que o papai se enroscou nas cordas dos porcos e ele quase caiu, quase que os porcos levaram o papai? Aquele dia foi muito engraçado, eu gostei muito do dia. Mas a mamãe falou: olha, Samuel, é muito legal quando você vai com o papai, mas hoje você precisa vender os lagartos, né? A gente precisa conseguir mais dinheiro. Ele falou: é verdade, mamãe. Então eles terminaram de tomar café, ele e a Carmesita, e foram para as montanhas. E eles conseguiram. Olha só, cada um deles conseguiu capturar 2 lagartos. Olha que grandes. Assim que eles capturaram esses 2, amarraram nas cordas e foram para a estrada. Eles ficavam assim segurando os lagartos bem alto assim, ó, para todo mundo que passasse pudesse ver e quisesse comprar, né? Eles estavam pensando: olha, se nós conseguirmos vender esses 4 lagartos, provavelmente a gente vai ganhar aí mais ou menos o que, uns 20 reais. Nossa, vamos ajudar bastante e vamos colocar esse dinheiro no vaso. Eles estavam muito empolgados. Então, cada vez que uma pessoa passava, um carro passava, eles ficavam segurando lá os lagartos. E eles ficavam lá, segurando. Quando, de repente, passou um carro, e o carro dava para ver na estrada, né, que estava se aproximando, então eles levantavam os lagartos assim bem alto, e eles perceberam que o carro foi diminuindo a velocidade. Então eles ficaram felizes, né? Olha, provavelmente eles vão comprar os lagartos. E ficaram segurando assim. O carro parou em frente, os 2, né, parou em frente os 2, e o Samuel olhou assim lá pra dentro e reconheceu a missionária. Era o carro da missionária. A missionária também reconheceu o Samuel e acenou pra ele, deu um tchau pra ele. Ele ficou meio paralisado assim, mas também deu um tchau. A missionária, que estava acompanhada, né, falou: olha, eu vou ali falar com aquelas crianças e já venho. Desceu do carro, conversou com Samuel, conheceu a sua irmãzinha e mais uma vez contou aquela história tão linda daquele livro que não tem imagens nem palavras. Mostrou para a Carmesita a Bíblia, mostrou que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela pôde explicar para ela a história da salvação e como a Carmesita também não sabia ler, ela entendeu toda a história do livro da salvação, né, desse livrinho aqui, ó, através das cores. Além disso, Samuel pôde ouvir de novo e memorizar ainda mais. E não só isso, sabe o que a missionária pediu para ele? Para que ele próprio contasse a história, toda a história. O que dizia a cor amarela ou dourada. E ele contou tudo para ela. A cor preta, né? Essa página escura, a página vermelha, a página branca, tudo que a missionária havia dito pela primeira vez lá no restaurante, agora, pela segunda vez, ele conseguira guardar direitinho, estava tudo no coração dele e ele próprio contou. Os 2, tanto ele quanto a Carmesita, estavam assim muito, muito maravilhados, porque eles nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham ouvido falar de alguém que tinha morrido por eles, eles nunca haviam ouvido nada semelhante. Então eles estavam assim muito admirados, surpresos, né?
e tentando entender por que eles nunca tinham ouvido falar dessa história, se a missionária dizia que estava num livro muito importante, que era a Bíblia, que era a palavra de Deus. Se era tão importante, como que eles nunca tinham ouvido falar? Eles pensavam, olha, deve ser porque a gente nunca foi para a escola, né? Nossos pais não sabem, então eles nunca contaram pra gente. Bom, quando o Samuel, né, conversou com a Carmesita e com a missionária ali, contou toda a história do livro sem palavras, ele ficou muito feliz. Mas também ficou muito preocupado. Porque ele sabia que daquela conversa sairia uma conversa também com os pais. Porque enquanto só ele sabia aquela história, ele podia ficar quietinho. Mas como a Carmesita agora também conhecia a história, não dava para ficar quieto não. Ele teria que contar para os pais. Ele sabia que a Carmesita ia contar tudo para os pais. Então ele ficou muito preocupado, muito pensativo, porque os pais não iam gostar nada. Ele já tinha ouvido falar que os pais não gostavam de missionários, não gostavam de estrangeiros e que essas histórias provavelmente iam causar uma confusão em casa. Então ele ficou muito preocupado. Bom, eles se despediram da missionária, venderam os lagartos, conseguiram vender os 4, voltaram muito felizes para casa com dinheiro. Assim que chegaram em casa, a mamãe já estava preparando um lanche gostoso para o almoço. O Samuelito pegou o seu lanche, como ele tinha que mais tarde engraxar os sapatos, ir lá para a estrada engraxar os sapatos, ele só pegou o lanche, tomou um café e saiu rapidinho. A Carmesita ficou em casa com a mamãe. Então eles guardaram o dinheiro lá naquele vaso especial e o Samuel saiu para engraxar sapatos. Ele foi bem preocupado, viu? Mas ele também conseguiu um bom dinheiro mais tarde engraxando sapatos e voltou para casa muito preocupado. Quando chegou em casa, ele percebeu que a irmãzinha estava fugindo dele, não estava querendo muito papo. E a mamãe estava olhando para ele com um olhar assim meio de zangada. Sabe quando a mamãe olha com aquele olhar assim que você já conhece que a mamãe tá brava? A mãe dele estava assim. Ele tomou um banho, comeu e ficou muito preocupado. E ele perguntou, mãe, e o papai não chegou ainda? Não, Samuel, ainda não. Entendi. Dava pra perceber que tinha alguma coisa errada, né? É claro, a Carmesita já tinha contado pra mamãe. Ele estava tentando achar palavras para conversar com a mamãe dele. Mas os dois, tanto a mamãe quanto o Samuel, estavam esperando a Carmesita dormir. Assim que ela dormiu, eles foram conversar. Olha lá, os dois começaram a conversar. A mamãe perguntou quem era aquela moça que contou uma história da Bíblia e um tal de livro sem palavras. Por que ela já conhecia Samuel e ele não falou nada? A Carmesita já tinha contado tudo. Bom, o Samuel começou a dizer. A mãe, ela contou a história de um homem chamado Jesus que morreu por mim, que morreu por você, para nos salvar. Porque por causa do nosso pecado, nós não temos salvação, não podemos ir morar no céu. E o céu é um lugar preparado para a gente morar. Mas ele não quis que as coisas ficassem assim e veio aqui para a terra, morreu por mim, por você, para que a gente pudesse morar no céu um dia. Ela, ouvindo aquilo, ficou com uma cara de brava. Ela só estava brava. Foi ficando cada vez mais furiosa e nem deixou ele terminar a história. Olha só, ela ficou muito brava. Ela falou, olha, você não deveria ter ouvido nada disso. Eu já falei para vocês não ficarem conversando com estrangeiros, com estranhos, muito menos ouvindo histórias que vocês sabem que nós não gostamos. O Samuel ficou desesperado, não sabia nem o que falar. Ela disse assim, essa missionária é uma mulher muito má. Ela veio contar histórias ruins para deixar vocês confusos. Tudo que ela falou é mentira. Não acreditem nela. Olha, eu tô muito triste porque eu sei que a sua irmãzinha vai esquecer. Mas você não vai esquecer dessas bobagens. Eu vou contar tudo pro seu pai quando ele chegar. Quando ele chegar, eu vou falar pra ele que você ficou ouvindo histórias, que nos desobedeceu, que parou pra conversar com estrangeiros. Olha, ele vai ficar muito bravo, Samuel. É bem capaz de ele jogar todo esse dinheiro fora, de ele não deixar você ir pra escola, de tão bravo que ele vai ficar. O Samuel ficou muito preocupado, ele ficou muito triste.
e começou a chorar. Ele chorava muito, muito preocupado, muito desesperado, e no fundo ele não entendia por que a mãe dele estava tão brava. Ué, foi a mulher que se aproximou e contou aquela história. E poxa, era uma história tão bonita. Por que a mãe dele estava tão brava? Tudo bem que ela não acreditasse, mas por que dizer que aquela mulher tão má? No fundo, ele sabia que aquela missionária tão legal, tão bondosa, com aquele sorriso tão bonito, não poderia ser uma mulher má. E ele sentia que aquela palavra que estava no coração dele não era algo que ruim, não era uma mentira. Algo dentro dele fazia aquela mensagem assim arder no coração dele. Ele sabia que aquilo lá não era mentira. Mas ele pediu desculpas para a mamãe. Ele falou assim, tudo bem, mãe, me desculpa, nunca mais eu vou ouvir ninguém que venha me contar histórias, me desculpe. Ele ficou bem chateado. A mãe dele disse, olha Samuel, por favor, esqueça tudo que você ouviu, esqueça. Me prometa. O Samuel não conseguiu prometer. E a mãe dele entendeu que ele não iria esquecer essa história. A mãe dele ficou tão brava, gritava tanto pela casa, que até acordou a irmãzinha que estava dormindo. A irmãzinha viu aquela gritaria, sabia o porquê daquela gritaria, né? Começou a chorar também, todos estavam chorando, porque a mãe começou a chorar, o Samuel estava chorando, a irmã chorando. Enfim, eles conversaram, se acalmaram e foram dormir, ainda esperando o papai que não tinha chegado. Mas foram dormir, já estavam muito cansados. O Samuel tinha ido caçar lagarto de manhã, tinha vendido, voltou para casa, foi engraxar sapatos. A mamãe tinha feito muitas coisas em casa, tinha ido até a vila lavar roupa. Enfim, estavam todos muito cansados, então foram dormir. Na manhã seguinte, logo cedo, os três acordaram, como de costume, e estavam ainda esperando o papai chegar. Tomaram café, como de hábito, tomaram banho, depois tomaram café, já se preparando para sair para vender lagartos, para engraxar sapatos, e muito preocupados com o papai. Eles estavam tão preocupados, ficavam o tempo todo olhando para a estrada. Olha, cadê o papai que não chegava? Olhava pelas montanhas e nada do papai chegar. O que será que aconteceu? Quando deu já meio-dia, a mamãe estava assim, desesperada. Ela falava, ai Samuel, nem saia hoje à tarde. Eu estou sentindo que algo aconteceu. Seu pai nunca demorou tanto. Ele já deve ter vendido os porcos e mesmo que não tivesse vendido, ele já teria voltado para casa. Tem alguma coisa errada, não é possível. Eu sinto aqui dentro do meu coração que alguma coisa aconteceu com seu pai. Vocês fiquem aqui em casa agora à tarde. Quando ela estava conversando com eles, falando isso, o Samuel viu um vizinho se aproximando. Um vizinho se aproximando num burrinho bem devagarzinho. Ele estava já agoniado vendo aquele vizinho chegando no burrinho, que era tão devagar, tão lardinho e não chegava logo. E ele saiu correndo, para falar com o vizinho, para saber o que tinha acontecido, se era alguma notícia do papai. Assim que ele se aproximou do vizinho, o homem disse, olha Samuel, vim falar com a sua mamãe, tá bom? Então Samuel voltou, correu para ficar com a sua mamãe do lado dela. De um lado o Samuel, de um lado a Carmesita. O homem se aproximou e disse, olha minha senhora, eu vim trazer notícias do seu marido. E ela ficou desesperada, Ela falou, ai meu Deus, o que será que aconteceu com meu marido? Ela ficou tão desesperada que não sabia o que falar, Só parada assim, esperando a notícia. O homem tirou o seu chapéu da cabeça, abaixou o chapéu e disse assim, senhora, as notícias não são boas. Qual será a notícia? O que será, crianças, que aconteceu com o papai do Samuel? Ele havia saído para vender porcos, você se lembra? E ainda não tinha voltado. Algo aconteceu, o vizinho veio trazer as notícias. Quais eram essas notícias? Essas notícias nós vamos saber no próximo culto, no próximo domingo. Não perca o próximo culto. O Samuel está sendo provado, crianças. Vejam, a mãe dele brigou muito com ele por ter ouvido a palavra, por ter ouvido essa tal missionária. Agora o papai não está bem. Então vamos ver o que vai acontecer com o papai, com o Samuel, com essa família no próximo domingo. Tá bom, queridos? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.
Tchau! Crianças, agora a gente vai orar para finalizar o nosso culto. Vamos lá? Vamos orar pela nossa igreja, pela nossa escola, pela nossa família, pela nossa comida, por tudo que nós temos. Vamos lá? Papai do céu, abençoa a nossa família, abençoa a nossa escola, nossos amigos, todo mundo. Abençoa quem te conhece, abençoa todos nós, abençoa todo mundo. Papai do céu, nos dê um final de semana muito bom, nos ajude, Papai do céu, em tudo que for necessário. Abençoa nossas comidas, tudo, tudo. Amém.